está prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Eu convido os irmãos a abrirem a sua palavra, a sua Bíblia, em Mateus, capítulo 19, versículo 14. Amém, meus irmãos? Mateus 19, 14. Depois pode manter aberta, que nós vamos ler mais um versículo. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Eu gostaria de ler com os irmãos também Mateus 18, do 1 ao 5. Naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim recebe. Amém, meus irmãos? Pode se assentar em nome de Jesus. Na minha versão aqui na King James, na que eu preparei a mensagem, Mateus 19, 14, está escrito da seguinte forma: mas Jesus lhes ordenou: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. Mateus 19, 14. Eu gostaria de ler também com os irmãos Gênesis, capítulo 22, versículo do 6 ao 10. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai Abraão: meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Amém, meus irmãos? O tema da mensagem é: devemos ser como crianças. E o Senhor tem trago à minha mente, já tem um bom tempo, essa mensagem que nós devemos ser como crianças. Tem até um louvor que eu acho que assim, devemos ser como crianças, né? Voltar à inocência, mas às vezes, eu não sei se é assim um louvor, né? Nós temos vontade, nós somos levados pela vontade de crescer. Então, o Senhor foi trabalhando na minha mente, no meu coração, na minha alma, sobre essa palavra, sobre sermos como crianças. Nós vemos aqui Isaque, ele confiou no seu pai, plenamente. A Bíblia, ela não relata ali o sentimento
que ambos estavam, né? Porque o que estava se passando no coração deles, só Deus sabia o que estava se passando ali na mente de Abraão e na mente de Isaac. Mas Isaac, ele confiou no seu pai, cegamente, plenamente ele confiou no seu pai. E Abraão confiou plenamente em Deus. Jesus disse: o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas, as crianças. Por que nós estamos falando aqui de Isaac? Pela confiança que ele teve no seu pai. A criança, né, o pastor já falou aqui várias vezes, a criança ela pode não ver o fundo do poço, mas se o pai estiver na beirada, se o pai estiver dentro do poço e a criança não estiver vendo nada lá, e o pai mandar ela soltar, ela vai soltar, porque ela confia no seu pai plenamente, absolutamente ela confia no seu pai. E é isso que Deus quer trazer para nós nessa noite, que nesse sentido nós devemos ser como crianças, confiar em Deus, depender de Deus. Essa é a mensagem que o Senhor quer trazer para nós. E de que forma nós podemos nos tornar semelhantes às crianças? Eu gostaria de ler com os irmãos João, capítulo 3, versículo 4 e 5. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos ali, ele questionou o Senhor Jesus: como que eu posso nascer de novo? Ali o Senhor Jesus falou com ele, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E na palavra que nós lemos aqui em Mateus 19:14, o Senhor Jesus falou que o reino dos céus pertence àqueles que forem semelhantes à criança. Então, se a gente parar para pensar, como que é uma criança, né? Quem aqui ainda não tem filho, se lembra lá da sua infância. Como é que a gente era quando a gente era criança? A gente confiava plenamente, né? Eu não sei se todo mundo tem mãe, se todo mundo tem um pai que conheceu, mas o nosso referencial é a nossa mãe, o nosso pai. Nós confiamos plenamente no nosso pai e na nossa mãe. As crianças confiam plenamente, elas são crédulas. Criança, gente, o que você falar para ela, ela acredita. O que você falar para ela, ela acredita. Preparando essa mensagem, o Senhor me trouxe a minha memória, me levou lá na minha infância. Quando a gente é criança, qualquer coisa que fala com a gente toma aquilo como uma verdade absoluta. E criança, ele não tem noção de tempo. Se você falar com ele que vai dar alguma coisa a ele, o mês que vem eu vou te dar esse brinquedo. Aí ele vai ficar: é hoje, porque eles não têm a noção de tempo que nós temos. E eu me lembro, quando eu era criança, eu fui num evento, né, a minha família não era convertida ainda, eu fui num evento, eu não sei se foi no Natal ou Dia das Crianças, e tinha aqueles personagens da Disney, Pateta, Mickey, só que eram pessoas vestidas com aquelas fantasias. E eu pedi para o meu pai, eu falei assim: pai, eu não entendi, as crianças antes eram mais ingênuas, né? Eu não entendia que aquilo ali era uma pessoa dentro daquele boneco. E eu pedi para o meu pai um boneco daquele. Eu falei: eu quero um boneco daquele. Meu pai falou assim: eu vou te dar. E eu confiei plenamente. Na minha mente não passou que aquilo fosse algo absurdo, que fosse improvável. Eu acreditei. Por quê? Ele era meu pai. É a pessoa que eu mais confiava. Era o meu cuidador, meu amigo. Então eu confiei plenamente. Quantas vezes, né, quando nós éramos crianças, nós já sonhamos com coisas, nos prometeram coisas e que nós realmente acreditamos, porque a criança, ela é crédula, ela crê, ela não tem limites para crer.
ela simplesmente crê. E é isso que o Senhor Jesus quer de nós, que nós simplesmente acreditemos nele, coloquemos toda a nossa fé nele. Nós temos que ser como crianças, ser humildes e ter fé, independente da situação, independente da circunstância. Criança não guarda mágoa. Criança não guarda mágoa. Quantas vezes, às vezes, eu lembro quando as minhas crianças eram pequenas, você fica sabendo que alguém fez alguma coisa com o seu filho, principalmente se você não é convertido. Aí, misericórdia, Senhor. Então, você sobe quente para saber o que está acontecendo com o seu filho, E, às vezes, você vai lá, arruma um problema com a pessoa, vai discutir com a pessoa, daí a pouco as crianças estão brincando e fizeram as pazes. Por quê? Criança não guarda ressentimento, ele não guarda mágoa, Pureza, a criança é pura, ela não põe maldade, ela é ingênua, inocente e são verdadeiras. Quantas das vezes os nossos filhos já nos envergonharam, mas não porque eles estivessem errados, fala com fulano que eu não estou, meu pai mandou falar que eu não estou. Então, porque criança é verdadeira, ela é pura. Então o Senhor Jesus está dizendo para nós que nós temos que ser semelhantes às crianças, porque delas é o reino dos céus. Mas tem alguns momentos que nós vamos ver aqui que nós não devemos nos comportar como crianças. Então nós temos que meditar na palavra do Senhor e pedir o Espírito Santo de Deus para que Ele venha nos dar entendimento da sua palavra. Quanto à nossa dependência de Deus, nós devemos ser como crianças. Enquanto dependentes do Senhor, nós temos que ser como crianças. Mas tem momentos, quanto à nossa maneira de pensar, nós não podemos ser infantis. Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede como as crianças, contudo, adultos quanto ao entendimento. Outro versículo que eu gostaria de ler com os irmãos é Efésios, capítulo 4, versículo 14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Ou seja, quanto à nossa dependência do Senhor, nós temos que ser como crianças. Mas quanto na palavra do Senhor, como cristãos, como servos do Senhor, nós não podemos ser mais como crianças, porque a criança, ela se deixa ser levada de um lado para o outro. Aquilo que você falar para ela, ela vai acreditar. Mas quanto à palavra do Senhor, quanto à nossa vida espiritual, nós temos que estar alicerçados na palavra. Nós não podemos acreditar em qualquer coisa que nós ouvirmos, principalmente nos dias de hoje. Nós vemos uma teologia da prosperidade, onde as pessoas estão prometendo coisas que a palavra não promete, onde pastores estão dizendo coisas que a palavra de Deus não diz. Então, quanto nesse sentido, nós não podemos ser como crianças. Nós temos que ler, nós temos que meditar na palavra do Senhor, nós temos que ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, para que nós não sejamos enganados, porque hoje em dia a gente escuta de tudo para encher as igrejas, e nós não estamos, irmãos, em época de brincar. Nós estamos vendo o que está acontecendo pelo mundo afora. Nós estamos vendo o que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo com a igreja do Senhor. É hora de firmarmos os nossos pés cada vez mais na palavra do Senhor, na nossa rocha que é o Senhor Jesus. Eu gostaria de ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 1 ao 3.
Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como as crianças, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi o leite e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Aqui o apóstolo está falando, irmãos, que muitas pessoas que já deviam estar se alimentando de alimento sólido, ainda é necessário tomar leitinho, ainda são meninos na fé. E isso não depende de tempo de igreja. Isso não depende de tempo de igreja, porque tem pessoas que às vezes têm anos dentro de uma igreja, mas não conhecem a palavra do Senhor e não conhecem o Deus da palavra. Então nós temos que ter intimidade com a palavra do Senhor. Nós temos que buscar conhecer, prosseguir em conhecer o Senhor, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos levados por qualquer tipo de vento de doutrina, irmãos. É isso que o Senhor está falando conosco nessa noite. Enquanto a dependência, enquanto a fé no Senhor Jesus, nós temos que ser iguais às crianças. Mas no que se refere à nossa vida espiritual, nós temos que crescer na fé. Nós temos que buscar conhecimento da palavra do Senhor, intimidade com Deus, vida de oração, irmãos. É fechar a porta do quarto, é fechar a porta do nosso quarto, em qualquer momento, em qualquer lugar que nós estivermos, nós devemos estar em comunhão com Deus. Eu lembrei muito do pastor Antônio Silva durante o momento, porque o Senhor já tinha falado comigo desse tema, mas quarta-feira passada, Deus usou o pastor Antônio Silva aqui. Ele agiu como uma criança dependente do Senhor. Ele estava na dependência do Senhor, e muitas das vezes o Senhor faz isso conosco, sabe para quê? Para mostrar que quem tem o controle é Ele, e não somos nós. O pastor veio aqui na dependência do Senhor, e Deus honrou, Deus usou, porque não é ele, é o Deus que ele serve, é Deus que determina. E quando a gente se dispõe a estar no centro da vontade de Deus, a ouvir a voz do Senhor e obedecer, porque muitas das vezes nós ouvimos, mas nós não estamos dispostos a obedecer. Mas quando nós obedecemos a voz do Senhor, o Senhor nos honra, o Senhor é fiel para conosco. Quantos de nós, irmãos, quando éramos crianças, a gente não sonhava em crescer? Quantos de nós, às vezes perguntavam para mim quando eu era criança, o que você quer ser quando crescer? A gente tem mania de perguntar isso para criança, né? O que você quer ser quando crescer? Nem a gente que é adulto, às vezes, quando vai escolher uma profissão, a gente custa, que dirá criança, mas criança é pura, né? E criança costuma se espelhar. Tem pessoas que são exemplos para as crianças. Eu, quando era criança, quando me perguntavam o que eu queria ser quando crescesse, eu falava, eu quero ser professora. Eu queria ser professora. E eu punha um monte de cadeira, eu punha meus bonecos ali, eu dava aula para eles um tempão. Era o que eu mais gostava de fazer. Então, quando a gente é criança, às vezes a gente tem vontade de crescer. Às vezes a gente olha, a gente quer ser igual à mãe, a gente quer ser igual ao pai, ou quer ser igual a uma pessoa que a gente admira, né? E quantas vezes nas nossas brincadeiras de criança, a gente reproduz aquilo que a gente quer ser. E nós como adultos, nós temos uma grande responsabilidade diante das crianças. Porque as crianças observam tudo que a gente faz, tudo que a gente fala. E muitas das vezes nós somos exemplos e não sabemos. As crianças estão de olho na gente, tudo que a gente fala e que a gente faz. E voltando aqui, né? Quando a gente chega na adolescência, então, às vezes quando a gente é criança, a gente quer ser igual à mãe,
quer ser igual o pai, quer ser igual aquela professora, né? Aquela professora lá do maternal, do infantil, que a gente ama tanto. Eu quero ser igual minha professora, eu quero dar aula também. E quando a gente chega na adolescência, é uma fase muito difícil. Todos nós aqui já passamos pela adolescência, né? Então, quando a gente chega na adolescência, a gente acha que sabe tudo. A gente acha que sabe tudo, que a gente é o dono da verdade, que a gente já não precisa mais do pai, não precisa mais da mãe, a gente acha que os pais estão ultrapassados. Isso aí é na sua época, agora mudou tudo, está tudo diferente, agora não é mais assim. A gente quer ser livre, a gente quer crescer para ser livre. Porém, nós ainda não estamos prontos para crescer e bater asas. Para tomarmos as nossas próprias decisões. E só que a gente, às vezes o pai fala, a mãe fala, mas a gente não quer ouvir, a gente quer crescer, a gente tem pressa de crescer. Se a gente soubesse tudo que a gente ia enfrentar, a gente queria ficar pequeno mesmo, né? Não queria crescer não, porque não é fácil, a vida adulta não é fácil, né? É boleto, é responsabilidade, é acordar cedo. Tem coisa boa? Tem, mas é muita responsabilidade. E quando a gente está na adolescência ou quando a gente está na juventude, muitas das vezes nós tomamos decisões, e até mesmo agora, quando adultos, nós tomamos às vezes decisões baseadas nas nossas emoções. Às vezes a gente pede algo a Deus, que é o nosso Pai, em que nós deveríamos confiar plenamente e esperar com paciência no Senhor, mas às vezes nós pedimos algo a Deus e nós queremos ajudar a Deus. Você já viu que a gente cria atalho? Igual lá na tela do computador, você cria atalho para chegar mais fácil lá onde você quer. Então, às vezes, nós pedimos algo a Deus, nós oramos ao Senhor, mas às vezes a gente não tem paciência de esperar e a gente quer criar atalhos, a gente acha que precisa ajudar a Deus. Quantas vezes nós já não agimos dessa forma? Nós pedimos algo ao Senhor e agimos precipitadamente. Quando eu estava preparando essa mensagem aqui, o Senhor foi trazendo vários exemplos, né, que nós vamos ver mais na frente, mas o Senhor trouxe aqui para mim 2 exemplos de pessoas que queriam ficar independentes, que queriam sair debaixo das asas do Senhor. Uma delas, né, nós vamos ler lá em Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 7. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Eles saíram debaixo da dependência do Senhor, né? A serpente induziu eles foram levados pela vontade de crescer, de se tornar independente de Deus.
Eles tomaram uma decisão errada e precipitada, que fizeram separação, né? Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus, e eles tomaram a decisão mais errada que eles podiam ter tomado, porque eles foram levados pela vontade de se tornar independentes. Nós vamos ver outro exemplo aqui em Lucas, capítulo 15, versículo do 11 ao 18. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou de seu pai: pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou-o para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Meus irmãos, quantas das vezes as pessoas estão na casa do Senhor, na presença do Senhor, mas elas saem da presença do Senhor pela vontade de serem livres, serem independentes. Porque quando nós estamos, hoje eu ainda estava conversando com uma irmã em Cristo, eu falei, para nós não é um peso, as pessoas olham para nós como se fosse um peso para nós. Nós não bebermos, nós não fumarmos, nós não participarmos de festas mundanas, as pessoas olham para isso como se fosse um peso, um fardo, mas para nós não, é natural. Nós obedecemos o nosso Pai e a palavra do nosso Deus. Mas quantas pessoas são levadas pela vontade de crescer, pela independência, e se afastam da presença do Senhor? Esse filho pródigo aqui, ele tinha tudo o que precisava na casa do seu pai. Na presença do Senhor nós encontramos tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos nós temos na presença do Senhor. Mas quantas das vezes as pessoas são levadas e saem da presença do Senhor? Esse filho pródigo aqui, ele foi levado pela vontade de independência, de ser livre. Quantas das vezes, quando nós éramos jovens ou quando nós estávamos na adolescência, nós não nos comportamos como esse filho pródigo aqui? Quantas vezes os nossos pais nos deram conselhos e nós agimos de acordo com o desejo da nossa carne, com a nossa vontade, porque nós achávamos que nós estávamos certos? Quantas vezes? E quantas vezes, enquanto adultos, nós tomamos decisões baseadas no nosso próprio querer? Às vezes nós pedimos uma orientação ao Senhor, nós oramos ao Senhor, pedimos uma resposta do Senhor, mas às vezes a gente não tem paciência para esperar, a gente quer que seja feito da nossa maneira. Às vezes a gente escuta o nosso eu, nosso próprio eu, e confunde com a voz de Deus. Eu tenho orado muito ao Senhor e eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, me dá discernimento, me ajuda, Senhor, a reconhecer a sua voz, porque o nosso eu, o nosso desejo às vezes fala muito alto, e às vezes, pela vontade de que o nosso desejo se realize, a gente acha que é a voz de Deus, mas não é a voz de Deus, é o nosso próprio desejo, é a nossa decisão tomada em momentos de emoção.
E eu peço ao Senhor, Senhor, porque às vezes nós reconhecemos a voz do Senhor. Às vezes Deus fala com a gente, não. E aí a gente reconhece que é a voz de Deus, mas não obedece. Então não basta só reconhecer a voz do Senhor. Nós temos que obedecer. Nós temos que estar no centro da vontade do Senhor. Então eu tenho clamado muito ao Senhor. Senhor, me ajuda a discernir, porque é tantas vozes que a gente escuta. São vozes no mundo, são vozes de falsos profetas, falsos pregadores, é o nosso próprio eu, o nosso próprio desejo. Então nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, me dá discernimento, isso é da Tua vontade, Senhor. Me ajuda, Pai, a reconhecer a Tua voz, porque às vezes a gente não consegue, irmão. Às vezes a gente fica confundido com o nosso próprio eu, é a voz que mais nos confunde, é o nosso próprio eu. Então eu clamo ao Senhor, Senhor, me dá discernimento, me ajuda a reconhecer sua voz e me dá forças para te obedecer, porque às vezes a vontade de Deus não é a minha vontade. Às vezes aquilo que eu quero não é o que o Senhor quer para mim. E quantas das vezes a gente quebra a cara porque a gente escuta o nosso próprio eu. Se Abraão tivesse tentado dar o seu jeito para salvar o seu filho Isaque, ele não seria conhecido como um pai da fé, o pai de multidões. Se naquele momento lá, ele criasse um atalho para que seu filho não morresse, ele não seria conhecido como o pai da fé, o pai de multidões. Então ele confiou, como uma criança confia no seu pai, Abraão confiou em Deus. Nós temos outros exemplos na palavra de pessoas que tentaram ajudar a Deus para que suas promessas se cumprissem. Nós buscamos muitas vezes estratégias, atalhos, para que as coisas sejam do nosso jeito e no nosso tempo, quando na realidade o que Deus quer de nós é dependência, confiança nele, somente nele. E quando nós tomamos esses atalhos, sabe o que acontece com a gente? A gente fica cansado, a gente fica exausto, nós saímos do centro da vontade de Deus. Nós vamos ler lá em Gênesis capítulo 25, versículo 21 a 26, quando Isaque clamou a Deus por um filho. Isaque suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaque e Rebeca, sua mulher, engravidou. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está me acontecendo isto? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Então revelou-lhe o Senhor. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. O primeiro a sair era ruivo, era como um manto de pelos. Por esse motivo lhe deram o nome de Esaú. Eu quero ler com os irmãos também Gênesis 27, do versículo 1 ao 13. Rebeca e Isaque, aqui nós vamos falar no caso de Rebeca, Deus revelou a ela que eram 2 nações que estavam dentro do ventre dela. E o Senhor já tinha determinado que o irmão mais novo, que o irmão mais velho ia servir ao mais novo. Ela não precisava criar atalhos. Isaque tornou-se muito idoso e seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais enxergar. Certo dia chamou Esaú seu filho mais velho, meu filho, ao que ele respondeu, aqui estou. Então pediu-lhe Isaque, vês, estou velho e não conheço o dia de minha morte. Agora, portanto, toma tuas armas, tua aljava e teu arco, sai ao campo e apanha-me uma caça. Faze-me um prato bem saboroso como eu gosto e traze-mo, a fim de que eu coma e a minha alma te abençoe antes que eu morra. Ora, Rebeca ouvia enquanto Isaque falava com seu filho Esaú. Assim que Esaú saiu do campo para caçar,
Rebeca orientou seu filho Jacó: ouvi teu pai pedir a teu irmão Esaú, traze-me uma caça e faz-me um prato saboroso. Eu comerei e te abençoarei diante de Yahvé antes de morrer. Agora, pois, ouve-me e faze como te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me de lá 2 belos cabritos. E prepararei para teu pai um bom prato como ele gosta. Tu o apresentarás a teu pai e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Entretanto, Jacó ponderou a sua mãe Rebeca: vê, meu irmão Esaú é peludo e eu tenho a pele muito lisa. E se meu pai me apalpar, poderá entender que estou tentando enganá-lo e fazê-lo de tolo, e em vez de bênção atrairei sobre mim maldição? Afirmou-lhe sua mãe: que tal maldição recaia sobre mim, meu filho. Tão somente faz o que te peço, vai e traz os animais para mim. Aqui nós vemos Rebeca criando um atalho para que o plano de Deus se cumpra. O plano do Senhor, a promessa do Senhor, ela iria se cumprir de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas Rebeca criou um atalho para que a promessa de Deus se cumprisse. E ela gerou uma confusão de todo o tamanho. Ela gerou inimizade entre os irmãos, ela mentiu para Isaac, ela se afastou, ela afastou os irmãos. Jacó teve que ir embora, do convívio com seu pai. Então, o que ela causou? Ela causou um conflito enorme, porque ela quis criar o quê? Atalhos. Deus, irmãos, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Nós não precisamos criar atalhos, nós não precisamos dar jeitinhos. O nosso Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se esqueça, Números 23, 19. Quando Jesus diz que temos que ser como crianças, quer dizer que nós devemos depender única e exclusivamente do Senhor. Reconhecermos que somente em Deus está tudo o que precisamos, irmãos. É no Senhor que nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. Quando o homem se afasta de Deus, ele está em trevas. Irmãos, no Senhor nós temos tudo o que nós precisamos, tudo. Salmos, capítulo 20, versículo 7. Muitas pessoas, elas confiam nos bens materiais que elas têm. Muitas pessoas confiam nas suas posses, no seu próprio eu. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. A nossa confiança, irmãos, ela tem que estar em Deus. Salmo 62. A nossa confiança, ela tem que estar somente no Senhor. Só em Deus está o descanso, ó minha alma. Dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha e salvação, meu baluarte. Ele jamais me deixará desesperar. Até quando atacareis todos juntos e traiçoeiramente um só homem para batê-lo? Como se fora uma parede desaprumada, uma cerca a desabar? Mas o maior objetivo deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras. Bendizem-no com suas bocas, enquanto amaldiçoam em seus corações. Contudo, somente no eterno espera a minha alma em silêncio, pois Ele é que me traz esperança. Ele é minha rocha, minha salvação, minha torre inexpugnável, por isso não desesperarei jamais. A minha salvação e a minha honra dependem somente de Deus. Ele é a rocha da minha fortaleza, a segurança do meu abrigo. Confia sempre em Deus, ó povo meu. Perante sua presença derrama todo o coração. Ele é o nosso refúgio seguro. O Senhor é o nosso refúgio. Nele tem que estar toda a nossa confiança, meus irmãos. Olha, não é, irmãos,
não é problema a gente querer ter uma profissão, a gente ter um negócio próprio, buscar dar uma condição melhor para a nossa família. O problema é aonde as pessoas colocam o coração e a confiança delas. O nosso coração, a nossa confiança tem que estar em Deus, não pode ser nos bens que o Senhor nos concede, porque é Deus que nos concede. É claro que nós temos que trabalhar, nós temos que fazer a nossa parte, não adianta ficar deitado esperando que tudo aconteça, caia do céu, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Jeremias fala, em Jeremias, não vou ler aqui, 17:5 diz: maldito o homem que confia no homem. Nós temos que confiar no Senhor. Se nós criarmos expectativa no outro, miserável homem que somos, irmãos. Nós não podemos confiar no homem. Essa dependência, esse reconhecimento que Deus espera de nós. Aquele cego lá em Lucas 18, 35, 43, vamos ler aqui, deixa eu ver se dá tempo. Lucas 18, 35, 43. Aquele cego, ele conseguiu reconhecer o que muitos que enxergavam, que tinham sua visão perfeita, não conseguiram reconhecer o senhorio de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. Aconteceu que ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. E informaram-lhe: é Jesus de Nazaré quem vem passando. Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus determinou: recupera a visão, a tua fé te curou. Irmãos, naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Até aí, meu irmão. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma, rendia louvores ao Senhor. Aquele cego, ele não enxergava fisicamente, mas ele reconheceu que Jesus é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus. E muitos que estavam ali religiosos não conseguiram enxergar, não conseguiram ver o que aquele cego viu com os olhos espirituais. É isso que Deus quer de nós, que nós sejamos dependentes, que a nossa fé esteja nele, exclusivamente nele. Reconhecimento do senhorio de Cristo. É isso que o Senhor quer de nós. Já estamos encerrando, meus irmãos. O que Deus está nos mostrando na sua palavra é que devemos ser semelhantes às crianças. Devemos confiar e depender somente dele. É graça, irmãos. Nós não somos merecedores. Nós somos pecadores. Mas o Senhor Jesus nos amou e Ele se entregou por cada um de nós naquela cruz do Calvário. Ele pagou um alto preço para que nós fôssemos resgatados das mãos de Satanás. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. A nossa dependência é nele, é somente nele. O que é que nós temos que fazer, irmãos? Marcos 16:16. O que nós temos que fazer é crer. Marcos 16:16. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Nós temos que crer. Nós temos que crer que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, que Ele é Filho de Deus. Ele é o único caminho que nos leva a Deus, que nos liga a Deus. Às vezes tomamos decisões baseadas na nossa confiança em nós mesmos ou no outro. Decisões que tomamos sem esperar as respostas de Deus, baseadas no nosso eu. Todas as vezes que agimos assim, a tendência é que saia errado, que dê ruim.
Todas as vezes que nós confiamos em nós mesmos, nas nossas forças, irmãos, a tendência é dar errado. Todas as vezes que nós apostamos as fichas em nós mesmos, no nosso eu, todas as vezes, eu lembro como que Deus me trouxe à memória o Senhor, pastor. Eu cheguei aqui na quarta-feira, um calor, né, pastor Antônio? Pastor Antônio até suando, mas na dependência do Senhor. E como Deus usou o pastor naquela noite, sabe por quê? Porque ele não subiu aqui no altar na própria força dele. Ele subiu aqui na dependência do Senhor. E é assim que o Senhor quer, que nós subimos na presença dele, chegamos na presença dele, como o pastor Antônio Silva chegou naquele dia. Ele chegou aqui, ele não chegou na própria força, ele chegou na força do Senhor. Ele falou: meus irmãos, eu me esqueci, irmãos, mas Deus honrou pela humildade, pela dependência que Ele depositou no Senhor. Irmãos, nós devemos confiar em Deus plenamente. Eu me lembro que quando eu era criança, e mesmo depois de adulta, mesmo depois de casada, enquanto meu pai era vivo, eu sabia que eu podia contar com Ele em qualquer situação, em qualquer circunstância. Fosse o que fosse, Ele estava do meu lado para me apoiar, para prover para mim. Meu pai foi um homem muito bom. E eu sabia que eu podia contar com Ele em qualquer circunstância. Ele era meu amigo, Ele era meu companheiro. E qualquer situação, qualquer dificuldade que... Enquanto meu pai era vivo, eu ainda não tinha aceitado o Senhor Jesus. Então a minha confiança estava no meu pai. Quando meu pai faleceu, eu fiquei desorientada. Eu falei: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas aí foi quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Foi nesse momento, quando eu estava nesse momento de sofrimento. Eu falo que eu parecia que tinha um punhal rodando dentro do meu peito. Era uma dor tão grande, era uma dor tão profunda quando eu perdi meu pai. E Deus entrou na minha vida exatamente nesse momento. E Deus me resgatou e trouxe vida e trouxe salvação para minha casa. Então, assim, da mesma forma que Deus me resgatou e hoje a minha confiança está nele, quando meu pai era vivo, a minha confiança estava no meu pai. Mas depois que meu pai faleceu, o Senhor entrou na minha vida e hoje Ele faz morada na minha vida e a minha confiança está no Senhor. E eu gostaria, para encerrar, de ler aqui com os irmãos Romanos capítulo 8, 32 e 39. É um capítulo que eu gosto muito. Eu gosto muito desse capítulo aqui. Nada, meus irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser o próprio homem se quiser sair da presença do Senhor. Mas Deus nos ama tanto que Ele deu seu único filho para nos salvar. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, por toda a humanidade. Como não nos concederá juntamente com Ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou ansiedade? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode nos afastar do amor do nosso Deus, nada. Nós devemos ser como crianças dependentes do Senhor. Nossa fé tem que estar exclusivamente no nosso Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser que o ser humano resolva sair da presença do Senhor. Mas mesmo assim Deus não deixa de amar.
É o homem que decide se afastar de Deus. É o homem que, quando se afasta de Deus, decide viver em trevas. Mas que a nossa confiança, que o nosso amor, que a nossa dependência continue sempre no Senhor. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu trouxesse para os irmãos nesta noite. E eu gostaria, irmãos, também de pedir aos irmãos que nós estejamos orando agora, nesse momento, claro, pela nossa família, pela nossa salvação, pela nossa vida, pela nossa comunhão, pela nossa intimidade com Deus. Mas eu gostaria de pedir aos irmãos, amanhã, é comemorado o Dia das Crianças. E nós vimos aí nas mídias quantas crianças foram mortas, Que nós possamos estar orando pelas nossas crianças, para que Deus possa protegê-las, e orando também por Israel, porque o que atinge eles lá, claro que afeta nós. Nós temos que orar pela paz em Israel, pela salvação em Israel.